Bom, então a gente tem aqui, ó, uma tabela comparativa, e só enfatizando que isso daqui é didático, eu sempre falo isso, né? Acho que eu falo isso demais, talvez, porque você vê, né? 91, lá se vão 32 anos, né? Então, é claro que muita coisa foi desenvolvida de lá para cá, então tem que tomar muito cuidado, que isso daqui é muito mais ilustrativo, vamos dizer assim, né? Para vocês entenderem um pouco os limites de cada dispositivo em termos de vazão e pressão, né? Então que basicamente é isso que faz a escolha, vamos dizer assim, né? De um dispositivo, né? É ele ser barato, robusto e atender aos critérios de projeto. Então, o compressor alternativo, né? Esse de pistão que a gente viu, tem uma vazão, né? Uma vazão máxima de trabalho, né? De até 250 metros cúbicos por minuto. Aqui o limite de pressão, né? Esses limites de pressão aqui é aquilo que eu estava falando, né? Talvez o de palheta ele seja um pouco limitado pela questão do diafragma lá da palheta, né? Mas o dispositivo, a menos que quer dizer, a menos que a resistência do material que o compõe aguente, ele pode pressurizar indefinidamente, né? Talvez seja muito mais a resistência mecânica da carcaça, dos elementos que compõem o, o equipamento que faça esse limite de pressão aqui para ele funcionar, né? Certo? Até mesmo uma questão de estanqueidade, né? Você começa a ter vazamento da parte pressurizada para a parte não pressurizada. E por isso que você tem uma razão máxima também, né? De P2 sobre P1, ou seja, quanto cada cilindro consegue utilizar, porque você começa a ter ineficiência, né? Fazer isso com eficiência, porque você pode começar a ter problema de vazamento e resistência ali dos elementos, né? A ter um dispositivo tão robusto que não vale a pena, ele vai ficar tão pesado, eventualmente pode ser isso, né? Então, estou imaginando aqui, pensando alto, o que poderia limitar essas questões aqui de pressão num dispositivo, porque a rigor ele fornece pressão indefinidamente, tá? Ele vai funcionando enquanto ele tiver resistência mecânica. Mas na prática existem limites de pressão para não torná-lo ineficiente também, né? Você gastar, sei lá, 1 HP e pressurizar, não sei, eu vou chutar mais alto talvez, né? 100 HP e pressurizar, quer dizer, e ter como trabalho líquido de compressão, né? Não sei, 70 HP, alguma coisa 50, né? Não sei, alguma coisa nessa ordem de grandeza, né? Você perder metade da energia em vazamento ou algo do tipo, né? Então existem limites práticos para os dispositivos também não se tornarem muito ineficientes. Então os alternativos têm mais ou menos essa limitação em termos de vazão e pressão, e a razão de P2 sobre P1, né? O que é isso aqui? Pressão na entrada, na sucção e pressão na descarga, né? Tá? Então 4 por cilindro, 4 Pascal ou 4, né? 4 unidades de pressão por cilindro, tá? O de palheta, a vazão é bem baixinha, né? De 2 a 80 metros cúbicos por minuto, é o que tem a menor faixa de vazão aqui, é o de palheta. E de pressão também, né? E 4, razão de pressão, 4 por carcaça também. O de parafuso, uma faixa típica de vazão, pressão e razão de pressão, né? Até a gente entrar aqui nos axiais, olha lá, ó, que são basicamente os ventiladores, né? Talvez. Né? Então, 25 mil metros cúbicos por minuto seria uma vazão máxima. Não é muito alta, né? Tá? Então, são faixas típicas, vamos dizer assim, de um ventilador, né? Os compressores alternativos, eles talvez tenham sido os primeiros a serem desenvolvidos porque eles são simples, né? É uma concepção muito simples, um compressor alternativo de pistão, né? Um dispositivo que sobe e desce, sistema de válvula que abre e fecha automaticamente. Mas a crescente demanda por vazão
ele foi requisitando outros compressores de serem desenvolvidos, né? E tanto é que ele fala aqui, ó, que esse limite de 250 metros cúbicos por minuto só é possível em compressores alternativos policilíndricos de grande porte. Então, ainda assim, isso daqui, a rigor, pelo menos até 91, né, era uma faixa que só era atingida com compressores de grande porte, né, de mais de um cilindro. Tá? Os compressores rotativos, algumas vantagens, algumas características, né, eles são menores de forma geral, eles vibram menos e têm menos componentes mecânicos do que os compressores alternativos. Eles são ótimos para baixa vazão e baixa pressão de descarga e usados principalmente em ar comprimido e refrigeração, né? São esses o compressor de carro, né, de ar-condicionado de carro, compressor de geladeira, compressor de ar-condicionado, normalmente é desse tipo aqui. Tá? Não é uma pressão tão alta, que o gás tem que estar exposto ali, são pressões relativamente baixas. E aí tem a questão do ruído, né, e da vibração, tá? E a vazão também não precisa ser tão grande. Então são compressores que são vibram menos e tudo mais, né? Tá? Desenvolvidos a partir da Segunda Guerra para turbina de avião, né? Então os compressores, a gente não vê muito na indústria os compressores centrífugos, né? Os turbocompressores, assim, normalmente são esses compressores aqui que a gente vê, né? Na indústria para, enfim, para trabalho de compressão de gás. A gente vê muito isso daqui em turbina, né? A turbina do avião, a primeira parte que entra na turbina é um turbocompressor, porque aí ele pega o ar, né? E, enfim, o turbocompressor do carro também é uma turbina desse tipo aqui. Porque na turbina do avião, né? Ele pega aquela massa de ar, comprime, então é uma massa, a mesma ideia do carro, né? É uma massa maior de ar combustível que entra na câmara de combustão. Tá? O centrífugo é o mais versátil de todos, né? Ele tem uma grande faixa de vazão e de pressão, principalmente porque a gente consegue colocar vários estágios, né? Então a gente eventualmente, ele não tem um limite de pressão tão grande quanto o alternativo, mas ele tem mas ele é bem, vamos dizer assim, flexível, né? Em termos de faixa de vazão e faixa de pressão, né? Tá? Então por isso que ele está dizendo que ele é o mais versátil de todos. Mas ele é muito sensível à variação de processo, lembra de bomba? É mais ou menos a ideia da bomba, né? Existe uma curva característica, que é a curva de head vazão, né? Então a gente tem aqui o head e aqui a gente tem a vazão. E a gente tem uma curva característica do dispositivo que ela tem que, quer dizer, o ponto de operação está aqui, é basicamente a ideia da bomba, que a gente tinha a ideia do compressor. Então, se o sistema mudar, né, se por algum motivo a curva do sistema mudar, a vazão vai mudar. Tá? Então, é isso que ele está falando ali, né? Ele é muito sensível à variação do processo. Então, se você não quiser variar a vazão em função da variação do processo, um compressor centrífugo ele não é muito adequado. Ao passo que a curva característica, vamos dizer assim, de uma bomba volumétrica, né, é uma coisa quase que vertical. Né? Eu já desenhei isso antes, repeti aqui, né? Então, não importa qual head, a vazão fica ali paradinha, né? Tá? Certo? Aí algumas vantagens e desvantagens, né? Compressores alternativos. A gente pode fazer o controle de compressão pelo controle de abertura da válvula de admissão. Então, se ela abre mais ou menos, a gente comprime mais ou menos massa de ar. Uma operação econômica, né? No sentido que são dispositivos baratos, né? São dispositivos simples e não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma complicação conceitual, né, de mecânica dos fluidos para desenvolver um equipamento desse, né? É simplesmente succionar uma massa de ar e comprimi-lo, né? Não tem nada específico como um rotor de um turbocompressor, né? Que tem que ser projetado, testado e tudo mais, né? O caminho das pás, né? A manutenção é simples, mais frequente, né? São muitos dispositivos que um compressor alternativo tem, né?
Então tem biela, manivela, sistema de válvula, anel de segmento, selo. Então tem uma série de dispositivos que, apesar de serem simples, são frequentes, né? São mais eficientes e suportam maiores pressões de compressão do gás. Os compressores volumétricos rotativos, né? Aí a gente está comparando os volumétricos alternativos com os volumétricos rotativos. Ele tem a mecânica mais simples porque não necessita de válvula, por exemplo. Ele pode fornecer gás isento de óleo, porque lembra, a gente pode ter o sistema de acoplamento lá, ou de sincronização, separado do sistema de compressão. O compressor alternativo, eventualmente, um pouco de óleo entra em contato com o ar. Principalmente se for de simples efeito, né? Que você tem um sistema biela-manivela ali, e aquele sistema, um pouco do óleo pode ir ali para o cilindro e aí eventualmente ser levado para dentro ou pelo menos uma névoa de óleo, né? Pode ser levado junto com o ar, né? Tá? Então aqui o rotativo ele pode fornecer o gás isento de óleo com mais facilidade. Ele tem menor dimensão e peso, né? Opera em maior rotação pela ausência da inércia do movimento alternativo. Tem baixo ruído quando for lubrificado a óleo. O escoamento não é pulsante, então não tem essa característica, né, de joga um pouco, aí depois aspira, joga, aspira, joga, aspira. Ele não é pulsante, ele é contínuo, né? E tem menos vibração que o alternativo, né? Se ele for bem balanceado ali, né? O alternativo ele fica, ele gira e aí a biela vai para um lado para o outro, né? Então a vibração dos rotativos é menor. Bom, então vamos começar fazendo aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar hoje, mas se não conseguir, tudo bem, a gente termina amanhã. Então, aqui o que a gente vai fazer primeiro uma representação gráfica do ciclo de um compressor e depois analisar a termodinâmica de um compressor volumétrico de pistão. Tá? Então, a gente vai fazer a análise termodinâmica desse processo. É bem parecido com o ciclo de Brayton, para uma turbina a gás, né? Então, a gente vai ver que as expressões são até as mesmas da turbina de Brayton, do ciclo de Brayton. E aí, a gente vai fazer, então, essa representação gráfica. Né? Então, a gente vai analisar num diagrama PV, né? Pressão, volume específico, onde Vzinho aqui é 1 sobre ρ, né? Tá? O ciclo de funcionamento dos compressores volumétricos. Então, é a pressão e o volume do gás na câmara de compressão. Né? Então, a gente está analisando, representando por um ciclo. É claro que o gás aqui não sofre um ciclo, mas é a mesma coisa que a gente fez lá com o ciclo de Otto para representar um motor de combustão interna lá em termodinâmica. Né? A mistura ar-combustível não passa por um ciclo termodinâmico, mas a gente usa o ciclo de Otto para representar um motor de combustão interna. Tá? Motor e ciclo Otto, né? Tá? Então, aqui, o que a gente tem, ó, são um compressor alternativo representado, teoricamente, por esse, onde P1 aqui é pressão na sucção. Então, ele captura o gás ou o ar, né, se você quiser, na pressão atmosférica, comprime, então aqui as válvulas estão fechadas de admissão e descarga, né? Entre 1 e 2 a válvula de admissão e descarga está fechada. Aqui a válvula de descarga abre, ele descarrega. Aí depois a válvula de admissão abre. Quer dizer, aqui, desculpa, antes da válvula de admissão abrir, ele desce, né? O pistão desce. E aí em 4 a válvula de admissão abre e aí ele admite o ar entre 4 e 1. Esse é o ciclo termodinâmico de um compressor, de simples estágio, né? E simples efeito. Então P1 pressão na sucção, P1 e P4, né? E P2 e P3 pressão na descarga. A gente considera a admissão e descarga isobárica, né? A admissão é 4,1 aqui, ó, certo? Quando a válvula de admissão abre, até o momento que todas as duas válvulas estão fechadas. Aqui as válvulas estão fechadas e aqui a válvula de descarga abre, né? Então aqui, ó, válvula de descarga aberta. Ficou ruim, né? Vou botar vermelho aqui, acho que dá um contraste maior.
Então, aqui, válvula de descarga aberta. Tá? Aqui, duas válvulas fechadas. Aqui, duas válvulas fechadas. E aqui, válvula de admissão fechada, certo? Então, aqui ele está descarregando, não pode estar com a admissão aberta. E aqui é o contrário, né? Válvula de admissão aberta e válvula de descarga fechada, tá? Certo? Então ele está admitindo aqui, né, o ar ou o gás de trabalho. Aqui as duas válvulas estão fechadas, ele comprime. Aqui a de descarga abre, ele expulsa para o processo na pressão, né? Ele pega na pressão P1, comprime e entrega na pressão P2. Depois as duas válvulas fecham, cria um vácuo dentro do cilindro e a válvula de admissão abre, até o momento que a válvula de admissão abre, a descarga fica fechada. Então a admissão e a descarga a gente considera que são isobáricas, né? Então aqui P igual a constante, né? E aqui P igual a constante. Pressão na descarga constante, pressão na admissão constante, tá? Só que essa curva aqui, ó, ela vai depender da característica do processo. PV igual ao quê, né? Certo? A gente vai fazer um estudo de termodinâmica justamente para determinar o comportamento dessa curva aqui, né? Ela pode ser elevada a N, ela pode ser elevada a K, ou ela pode valer 1, se ela for isotérmica, se ela for isentrópica ou se ela for politrópica, né? K é o Cp sobre Cv, né? Calor específico a pressão constante sobre calor específico a volume constante. Ou N, aí é um N qualquer. E o 1, né? É o famoso P1V1 igual a P2V2, tá? Se a temperatura não variar. A gente vai fazer um estudo de termodinâmica para relembrar essas coisas aqui, né? Certo? Então, e que depende da troca térmica. A gente vai ver por que essas curvas aqui são fortemente dependentes do que acontece, inclusive por isso que a gente tem a questão das aletas e do intercooler, né? Mas por que elas são fortemente dependentes das trocas térmicas que se desenvolvem entre o cilindro e a vizinhança, né? E aí ela vai fazer o comportamento dessas curvas variar. Tá? E aí, de novo, enfatizando aqui que o gás não passa por esse ciclo termodinâmico, né? Só uma forma conveniente de analisar alguns fatores importantes. Inclusive, na prática, apesar da gente estar descrevendo no papel uma coisa que o gás não passa na prática, ela inclusive permite, mas ela é tão importante que permite a gente saber que se a gente fizer um processo com a maior troca térmica possível, a gente tem a maior eficiência possível. Então, por isso que na prática os compressores eles têm aletas ou são refrigerados, né? A mesma coisa do carro. Por que a taxa de compressão maior aumenta a eficiência? Isso é obtido lá do ciclo de Carnot, né? Tá? Então, a gente consegue analisar, fazer algumas análises práticas com base em aproximações que a gente faz aqui, tá? Certo? A representação gráfica de um compressor de paleta ou de parafuso, né? Ela é dessa forma porque não existe volume morto. O que é o volume morto? É que nem no motor de combustão interna, né? O pistão ele não pode chegar lá em cima, né? Primeiro que tem espaço da válvula. Segundo que ele ia bater ali, né? Ele gira, imagina o motor do carro, né? Só para a gente fazer uma analogia aqui, né? Girando a 5.000 RPM. Então, isso é muito rápido, né? Essa folga não pode ser muito pequena entre o local que o pistão está num ponto morto superior até o cilindro ali em cima, né? Senão ele pode eventualmente tocar ali e ter um dano muito sério. Então tem que existir, sempre vai ter que existir um volume morto aqui na câmara de combustão, tá? Ou enfim, na câmara de compressão aqui, né? No caso do compressor. Tá? Então, um compressor parafuso não tem volume morto. Isso daqui, ó, essa região aqui é o volume do cilindro que não está servindo para nada, né? Essa região que eu estou achurando aqui, ó, tá? Isso aqui é uma região do cilindro que está sendo ocupado pelo volume morto ali, né? É o V3 aqui, ó. Tá? Na verdade, é essa parte aqui, né? Deixa eu apagar ali. Essa parte, isso daqui é o volume morto.
tá? Que é o que está daqui para trás, né? É o V3, que é metro cúbico por quilo, né? Se você souber quanto de massa que esse fluido tem, a gente sabe qual é o volume de massa que esse compressor admite, a gente sabe qual é o volume que está ocupado ali pelo volume morto do cilindro, tá? No compressivo não acontece, né? Então, a relação de compressão interna é definida independente do processo ajusante, nesse caso, né? Tá? Beleza? Então, a gente tem uma compressão ao longo do processo, ó. Então, ele vai comprimindo de 1 até 2, nesse caso. E aqui, nesse caso, ó, ele não comprime, né? Certo? Ele entrega, ele simplesmente entrega aqui, ó. Esse é um compressor que simplesmente entrega, que ele lembra que o volume não varia. Tá? Então, ele pega na pressão P1, quando ele vai encaminhando o fluido para a descarga, quando ele encontra a descarga, né, aqui ele está em P1, durante todo o momento que ele está girando, na hora que ele encontra a descarga, ele pula para o P2. Tá? Aqui não, aqui ele vai encaminhando, aí ele pode entregar ou não a P2, certo? Na pressão da descarga, ou a pressão da descarga pode estar um pouquinho maior, né? Aí dá um pulo também, à medida que ele encontra com a descarga, entenderam? Então aqui é um que não comprime à medida que ele vai encaminhando o fluido para descarga, isso daqui ele já vai comprimindo no caminho, né? O volume da câmara vai diminuindo, tá? Certo? Bom, então, analisando o ciclo ideal, né? Como existe a variação específica do dispositivo, a gente tem um trabalho de compressão associado, né? E de expansão envolvidos nisso, né? Quer dizer, a variação da massa específica, ela necessariamente envolve o fornecimento de trabalho para o gás. Não tem como o gás variar a massa específica se você não fornecer trabalho para ele, tá? Certo? Mas aí existe a questão da interação de calor e trabalho, né? Eventualmente você pode fornecer calor, mas o gás, ele vamos dizer assim, ele vai ter o potencial de fornecer trabalho. Então, a relação de calor, trabalho e energia que o gás recebe, enfim, primeira lei da termodinâmica, né? As coisas estão sempre relacionadas, né? Então, variar a massa específica do gás necessariamente envolve o fornecimento ou a requisição de trabalho com relação ao gás, tá? Certo? Então, variação de massa específica acarreta a transformação de energia mecânica, né? Nesse caso, só a pressão, em térmica. E é um processo, tá? Nas bombas, lembra, o volume específico não variava muito, né? A massa específica era praticamente constante. Então, o trabalho que a gente fornecia era para mudar lá, por exemplo, direto a pressão do dispositivo. Tá? Aqui a gente tem que ter um trabalho de compressão envolvido que a gente vai aprender a quantificar nesse momento, né? Então, a gente tem variação de estado termodinâmico, sempre que a gente passa por esses processos aqui, ó, em função também da variação da massa específica, tá? Certo? Então, a gente tem que fazer uma breve revisão de termodinâmica para a gente relembrar esses conceitos e ver como quantificar, que a gente precisa, né, justamente saber como quantificar a relação entre a variação da massa específica e o trabalho fornecido. E, nesse caso, a gente vai ter uma questão, né, não existe a primeira lei da termodinâmica, nos diz que a variação da energia é ΔU menos a variação do trabalho, né? Ou seja, a energia do gás que o gás contém, ela só pode variar pela delta Q. Delta E, né, a variação da energia, que aqui a gente tem cinética, energia cinética potencial interna, né? Energia interna, potencial e cinética, né? E a gente tem a energia que o gás adquire, ou que ele contém, só pode mudar pelo fornecimento de calor e trabalho pela vizinhança, né? Pela transferência de calor e trabalho com a vizinhança. Então, quando a gente tem fornecimento de trabalho e o gás,
e esse trabalho envolve variação da massa específica, e o gás recebe energia, não tem muito jeito. A gente vai ter interação de calor também no processo, tá? Beleza? Então, por isso que nesse caso aqui da compressão, a gente não pode desprezar, em alguns casos, a variação do calor, a variação de calor trocado. E ele, inclusive, vai ser muito importante na determinação da eficiência desses dispositivos, tá? A gente vai ver como que ele vai ditar, em função do calor trocado pelo dispositivo, como ele vai ditar maiores ou menores eficiências no processo, tá? Beleza? Bom, então a primeira coisa, né, que a gente começa falando é a aproximação, a equação de estado de gás ideal, que é a famosa P igual a ρRT, né? Onde R aqui, ó, esse Rzão, a gente só pode escrever P igual a ρRT se for a constante do gás, né? Do gás específico que você está analisando. Então, a gente já pegou a constante universal dos gases, 8.314, e dividiu pela massa molecular do gás, tá? Então, normalmente, o que a gente vai fazer aqui no curso, né, eu não vou ficar me importando muito com calcular massa molecular de gás, o R dos gases que a gente vai usar já é tabelado, então isso simplifica muito a vida, né? Então, a relação entre pressão, massa específica, R, e temperatura para um gás ideal é dado por essa expressão, e a gente, de forma geral, vai usar a hipótese que o gás se comporta como um gás ideal. Se não for, se existir o fator de compressibilidade, eu vou mostrar aqui como que a gente lida com isso, né? Bom, existem umas hipóteses irreais aqui, quando a gente usa essa expressão, de que as moléculas de gás são massas pontuais e não interagem umas com as outras. Essa é a hipótese de gás ideal, né? Não existe interação molecular de uma molécula de gás com a outra. E isso não deixa de ser uma boa aproximação, mesmo sendo irreal, para pressões baixas e altas temperaturas. A gente vai ver uma faixa de compressibilidade do gás que mostra que realmente existe uma faixa muito interessante que a gente, quer dizer, uma faixa prática, né, que a gente consegue aproximar, inclusive o ar que a gente respira, de um gás ideal, tá? Então tá aqui, ó, até tá aqui embaixo, ó, na temperatura ambiente, para pressões abaixo de 30 atmosfera, que é o que a gente está, na verdade, né, a massa específica do ar, quer dizer, ou você escreve P igual a ρRT, mas o ρ é 1 sobre V, né, 1 sobre volume específico, então P volume específico igual a RT. Então a gente pode determinar a massa específica do ar que a gente está respirando aqui, né, dividindo a pressão atmosférica pelo R do ar, que se não me engano é 287, vai ter uma tabela aí mais para frente que vai mostrar, né? E a temperatura ambiente aqui em Kelvin, né, 300 Kelvin, tá? Então aqui 101.300 Pascal, 300 Kelvin, 287, isso dá aproximadamente a massa específica do ar, tá? Com 1% de precisão, certo? Se a pressão for 1 atmosfera, que é a nossa pressão, né? Para a massa específica do ar não poder ser calculado por essa relação de gás ideal, por essa equação de estado de gás ideal, a temperatura tem que ser menos 130 graus Celsius. Tá? Então, se você está num processo mais baixo que menos 130 graus Celsius, você não pode usar essa expressão para determinar a massa específica do ar. Mas se você tiver na pressão atmosférica e numa temperatura, não sei, de menos 50 graus Celsius, você pode usar essa relação aqui para determinar qual é a massa específica do ar nessa condição, né? Uma atmosfera, menos 50 graus Celsius, tá? Beleza? Então, para altas pressões ou baixíssimas temperaturas, a gente deve sempre levar em conta o fator de compressibilidade Z. E aí, em vez de PV, né, Vzinho, ficar igual a RT, vai ficar PV igual a ZRT. E para o gás ideal, óbvio, né, o Z igual a 1, tá? Aí volta para o PV igual a RT. E desvio de Z igual a 1, né, se a gente pegar PV, dividir por RT e não der 1, significa que o gás, né, se você pegar uma condição de um gás, você medir a pressão, medir o volume específico, souber a temperatura dele,
e o R dele, e se essa relação não der 1, é porque o gás que você está analisando naquela condição não pode ser tratado como um gás ideal, tá? E aí, ó, uma curva do fator de compressibilidade, né, desse número Z aqui, é apresentada aqui, ó. Então tá aqui, tá vendo? O que está mostrando aqui, ó? À medida que P tende a zero, aqui a gente tem a pressão do gás, e aqui a gente tem a compressibilidade, o Z, que é PV sobre RT, certo? Que a gente acabou de ver aqui, ó. PV sobre RT, tá? Então aqui, no fim das contas, é o Z, né? Certo? O Z, à medida que a pressão vai diminuindo, olha só que interessante, né? Para qualquer temperatura, aqui essas curvas aqui são de temperatura, né? 300 Kelvin, né? Temperatura ambiente aqui, que a gente está, né? 200 Kelvin, aí mais frio. À medida que o gás vai adquirindo uma pressão baixa, perto do zero absoluto aqui, o gás vai se comportando mais ideal, tá? Então, para pressões baixas, o comportamento PVT do nitrogênio pode ser aproximado de um gás ideal. Para a temperatura ambiente, então aqui, ó, 300 Kelvin, né, ou 27 graus Celsius, mais ou menos, né? Tá, 300 Kelvin, até aproximadamente 10 megapascal aqui, ó, que é uma pressão relativamente considerável, né? Tá? A gente tem um fator de Z aproximadamente 1, ou então o nitrogênio, até aproximadamente 10 megapascal e na temperatura ambiente, ele respeita a equação de estado de gás ideal. Só saber o R dele, né? Só saber o R do nitrogênio que é tabelado, tá? Bom, como 78% do ar é nele, a gente pode aproximar, usar a aproximação de gás ideal até aproximadamente essa pressão da temperatura ambiente, tá? Então, se a gente tiver uma aplicação temperatura ambiente até aproximadamente 10 megapascal, o ar vai respeitar essa relação, ou na pressão atmosférica, né? Uma atmosfera, ou 101.300 pascal, até ter menos 130 graus Celsius também vai respeitar, tá? Certo? Agora, existem condições, né, de temperaturas relativamente baixas e pressões relativamente altas que o Z não é 1. Então aqui, ó, se a gente tiver nessa relação aqui, ó, 130 Kelvin, 4 megapascal, definitivamente você vai errar por meio, né, por 60%, né? O PV sobre RT vai ser 60% do gás que você está analisando, vai ser 60% do PV igual a RT do gás ideal. Então, você vai bastante, certo? Fazendo isso nessa condição aqui, 130 Kelvin, né? E 4 megapascal. Então, o erro de aproximadamente 60, tá? Beleza? Então, para baixas temperaturas ou pressões muito altas, o Z se distancia de 1, né? Então, o que ele está falando aqui, ó, as temperaturas vão caindo e as pressões vão aumentando. Certo? E essa análise qualitativa, ela é similar para outros gases, tá? Essa forma aqui é similar para outros gases. Mas para a gente avaliar todo em uma mesma base quantitativa, a gente usa as propriedades reduzidas, que é o seguinte: a gente pega a pressão crítica e temperatura crítica do gás e divide a pressão que a gente está analisando por ela. Tá? Então, a pressão crítica é aquela, lembra, né, de termodinâmica, quando o líquido para vapor passa direto de líquido para vapor sem ebulição. Nunca duas fases coexistem, né? Então a gente tem aqui o diagrama PV, né, por exemplo. Então você tem uma região bifásica aqui. Então aqui seria temperatura crítica e pressão crítica. A mudança de fase ela acontece imediatamente, né? Sem ter essa região bifásica aqui que a gente tem lá em termodinâmica, né? Tá? Quando você está fervendo água, por exemplo. Você coloca um copo d'água na panela, aí ela vai esquentando, né? Ela vai esquentando, esquentando. Aqui seria a temperatura, né? Chega num momento que ela muda de fase, né? A água entra em ebulição, e aí, dali para frente, se você capturar o gás, né? E aí ele vai aumentando a temperatura, o gás vai aumentando a temperatura. Então existe essa região bifásica. Acima da temperatura crítica não existe, e da pressão crítica. Tá? Então, se a gente simplesmente pegar a pressão de todos os gases, dividir pela pressão crítica, a temperatura e dividir pela temperatura crítica, a gente chega nessa, por incrível que pareça, vamos dizer assim, né, a gente chega numa relação muito parecida para todos os
para todos os gases. Tá? Então, essa é a relação do Z, do fator de compressibilidade, contra a pressão reduzida para várias substâncias. E elas basicamente têm a mesma forma do que a gente viu aqui, para o nitrogênio, tá vendo? Tá? Certo? Então, o que isso está dizendo? Ele ajuda a analisar a hipótese de gás ideal. Então, olha só, para pressões muito abaixo da pressão crítica, ou seja, são pressões aqui, nessa ordem de grandeza que viu anteriormente, né? Nesse gráfico aqui também, para pressões baixas, a aproximação de gás ideal é válida. A gente vê a mesma coisa aqui usando as propriedades reduzidas. Para pressões muito abaixo da crítica, a aproximação de gás ideal pode ser usada para qualquer temperatura. A mesma conclusão que a gente obteve lá atrás, fazendo com pressão e temperatura absoluta, né? Sem fazer essa relação com pressão crítica, tá? Então, pressões muito abaixo da pressão crítica, então aqui é a pressão crítica, né? Quando P sobre PR, ou que ele chamou aqui, né? Na verdade, seria o PC aqui, né? Deixa eu mudar aqui, Descartar vezes PC igual a PR, tá? Então, o abscissa ali é a pressão crítica, que ele chamou de pressão reduzida. Ah, não, PR mesmo. É a temperatura que ele chamou de reduzida, então tá certinho. Tá, beleza. Então é o R mesmo, tá? Então aqui a pressão reduzida, né? Pressão sobre PC. Bom, se isso for 1, P igual a PC, a gente está na pressão crítica. Então aqui é a pressão crítica, né? Então aqui ele está falando aqui, para pressões muito abaixo da crítica, então aqui é log esses caras, né? Então eventualmente, sei lá, vamos botar daqui para trás, né? A aproximação de gás ideal, ela pode ser usada para qualquer temperatura. Na verdade, até talvez aqui, né? Aqui até 90%, você erra com 90%, né? Para pressão 10% da pressão crítica, a gente tem um erro de 10% aqui, né? Um desvio de 10% da aproximação de gás ideal, tá? Entenderam? Aí aqui, como é log, aqui deve ser 0,05. Então, para uma pressão 5% da pressão crítica, a gente erra 5% aqui também, né? Tá? Para temperatura acima de 2 vezes a temperatura crítica, ou seja, aqui, essas curvas aqui são da temperatura crítica. Então, acima de 2 vezes está aqui, tá? Até 4 vezes a pressão crítica. Então, isso que ele está falando, 1, 2, 3, 4. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, então 1, 2, 3, 4, tá aqui, É esse. Então, até aqui, isso que ele está falando. Para temperatura acima de 2 vezes a temperatura crítica, então daqui até aqui, né? Então são todas as curvas que estão aqui dentro, tá? A aproximação é válida até 4 vezes a pressão crítica. Então você estaria numa faixa aqui, de incerteza, fazendo isso, de menos de 10%, né? Aqui e aqui embaixo, tá? Certo? Então, se a gente estiver nessa condição ali de pressão e temperatura, a gente vai ter essa incerteza aqui, que muitas vezes, isso daqui, né? T maior que 2 vezes a temperatura crítica e P menor que 4 vezes a pressão crítica, tá? Entenderam? Então, nessa faixa de temperatura e pressão, a gente pode usar a equação de estado de gás ideal, PV igual a RT, que vai errar pouco, tá? Melhor do que ficar levando em conta a compressibilidade do gás, tá? Certo? E quando T for menor 2 vezes a temperatura crítica, a gente está na posto sobreaquecido e é preferível usar tabelas termodinâmicas, né? Nessa região aqui, certo? E aí é melhor ir para a tabela, ou levar em conta a compressibilidade do gás, tá? Beleza? Bom, faltam 5 minutos para o fim da aula, né? Só para não ficar muito quebrado, como a gente falou da equação de estado de gás ideal, a gente para aqui, semana que vem eu continuo essa revisão de termodinâmica, de calor específico, e a gente vai ver algumas outras questões também, tá? Alguma pergunta aí, alguma questão que tenha passado rápido?